um carro mesmo, onde eles reproduziam seus sons em cima dos carros e faziam circuito ali pelo centro da cidade. E depois de algum tempo, isso tomou uma proporção muito grande como é hoje, de forma que tiveram que pensar esses equipamentos maiores, como trio elétricos, por exemplo. E o trio elétrico a gente viu que pode comportar de 60 a 130 pessoas até, dependendo do tamanho, né? Dependendo desse volume. E aí a gente viu que essa festa de rua é realmente música ao vivo na rua, é uma grande manifestação, né, de música ao vivo na rua e música gravada também, né, porque alguns grupos também levam algumas partes da música gravada e reproduzem outras formas também, de outras maneiras ao vivo. E continuando, vamos para o segundo capítulo, que é intitulado Tem Dança na Rua. Nós começamos a falar sobre o movimento hip hop. Então, o que foi esse movimento hip hop? É bom sempre a gente começar sobre os assuntos falando sobre a palavra em si, né? Hip hop. O Afrika Bambaataa, que é o criador desse movimento, ele pensou esse hip hop, ele deu significações a essa palavra. Por exemplo, o hop é saltar e o hip balançando os quadris. Então, o sentido dessa palavra já nos remete à dança também, né? Porque o hip hop, ele foi criado na década de 1960 pelo Afrika Bambaataa. E o Afrika Bambaataa ele estabeleceu 4 principais pilares, né, para o hip hop, que são o MC, o DJ, o breakdance e o grafite. Então são os 4 principais pilares do movimento hip hop: o MC, o DJ, o breakdance e o grafite. E agora nós vamos falar um pouco sobre cada um desses elementos, né? O MC, por exemplo, é o mestre de cerimônia. E esse mestre de cerimônia é o porta-voz. Então ele fala através de rimas sobre os problemas cotidianos e as carências e as suas experiências que passam na periferia dessas grandes cidades, né? E ele não só descreve, mas ele passa, através dessas rimas, passa mensagem de alerta, de orientação. Então é um manifesto mesmo. Tem o DJ também, que a gente pode pensar também nessas 2 letrinhas, que significa disc jockey, que é o operador de discos. Mas ele não é só operador, ele também compõe. Então, através das suas bases que eles compõem, ele junta essas bases com as músicas de outros artistas. Só que essa junção vira uma composição mesmo, né? Ele não é só um operador, ele é um compositor mesmo. Temos o grafite também, que nasceu lá na cidade de Nova York, proveniente mais do bairro do Bronx mesmo, em que os jovens começaram a marcar as paredes com essa mensagem visual, né? Eles desenhavam imagens de protesto e contra a ordem vigente, fazendo protestos contra o que era imposto, né, socialmente. E deu início a um grande movimento de arte urbana, né? Porque contempla aí a rima, contempla a questão do grafite, que é a própria mensagem visual mesmo, a música. E pensando nessa coisa do grafite, temos aqui 2 exemplos de artistas internacionais que são grafiteiros, né? O primeiro que nasceu lá em Nova York também, que difundiu no mundo a sua arte, foi Jean-Michel Basquiat. Então, ele foi de Nova York, né? E ele já teve até exposições suas que rodaram o mundo com seu grafite. Também temos uma grafiteira chamada Sandra Fabara, e ela se auto-intitula Lady Pink. Ela é uma das grafiteiras mais conhecidas no mundo também. Já no Brasil nós temos vários, mas eu peguei aqui como exemplos que a gente viu também em sala de aula, os Gêmeos e
o Eduardo Cobra também, que eles têm, quando vocês tiverem acesso ao PowerPoint, vocês vão ver que eles têm estéticas próprias, assim, de linguagens visuais mesmo, né, do seu grafite. Se você olha um grafite dele, você olha outro, você vai saber de quem é, porque tem o seu traço, né, ali naquele grafite. E tem mais um elemento do movimento hip hop, que é o breakdance, que também é conhecido como break. É um estilo de dança de rua. E parte também dessa cultura hip hop foi criada por afro-americanos e latinos nessa mesma década, né, de 1970, em Nova York. O breakdancer pode ser chamado de b-boy ou b-girl, e é o nome dado a uma pessoa que é dedicada a essa dança de rua, que ela pratica essa dança de rua. E no início o breakdance era utilizado como uma manifestação popular alternativa desses jovens de Nova York, né, como meio de batalha mesmo. E atualmente é utilizado como forma de recreação e também competição pelo mundo inteiro. A gente pode ver essas batalhas pelo mundo inteiro de breakdance, né? Continuando agora, indo para o terceiro capítulo, que é intitulado Mensagens Visuais, a gente pega um desses elementos do movimento hip hop, que é o grafite, e a gente faz a distinção de grafite, entre grafite e pichação. Isso a gente viu em sala de aula também, fizemos até um quadro relacionando as características, né, de um e do outro. A gente viu que o grafite é baseado em desenhos, tem letras e figuras que são estilizadas, que são bem coloridos, elaborados, desenhados, e que também, como a gente viu, né, que está dentro desse movimento hip hop da década de 70 em Nova York, a gente viu que esse grafite ele tem a sua própria característica de acordo com o artista, né? Cada artista tem o seu traço próprio do grafite, e que é uma linguagem urbana de enfrentamento também à ordem vigente, e que é bastante artístico mesmo, estilizado, colorido. E o grafite tem a diferença com a pichação, porque a pichação é esse ato de escrever ou rabiscar, e é considerado mundialmente vandalismo, né? A pichação é considerado vandalismo e é contestado por muitas pessoas no mundo também. Então, a gente viu também no módulo essa diferença. Vocês também, naquela aula que a gente fez sobre pichação e grafite, vocês me deram vários exemplos também de pichações que vocês viram perto da casa de vocês, e de grafites e essas distinções também, que é muito importante, né? Saber a distinção entre uma coisa e outra. Ainda falando de um outro grafiteiro, temos o Banksy, que é um artista britânico. Ele é grafiteiro também, ele está bem nessa ala dos grafiteiros, e ele é da Inglaterra. Então, tem uma curiosidade aí sobre o Banksy que a gente viu, que a arte dele é muito conhecida, difundida mundialmente, só que a curiosidade é a seguinte, é que ninguém nunca viu seu rosto. Então, ele, apesar de ser esse artista conhecido mundialmente através da sua arte, que é o grafite através de stencil, que é esse modelo rasgado que ele desenvolve e coloca como tela nos muros das cidades, uma curiosidade e uma peculiaridade do seu traço artístico é esse, é que ninguém nunca viu seu rosto. Então, apesar da sua arte ser bastante crítica, né? Na sua arte ele instiga as pessoas a refletirem sobre as relações de poder com o próprio governo, com a polícia, com a crueldade com os animais, a liberdade e direitos humanos, né? Tudo isso está dentro da sua arte, mas, no entanto, ninguém nunca houve relatos de que alguém saiba quem é um artista e nunca tenha visto seu rosto. Então, ele faz murais, né, de críticas, como eu falei. Essas críticas normalmente são críticas sociais, e as pessoas que passam geralmente gostam das suas telas e aderem, né,
ao seu tipo de crítica, acha que é super importante um artista visual se colocar, né, como fazendo essa crítica à ordem vigente, que é uma peculiaridade, como a gente viu, né, do grafite. É uma das peculiaridades. E daí temos uma finalização que é como é que nasceu o grafite. A gente pode fazer uma relação aí com a arte rupestre, por exemplo, que é uma arte pré-histórica, que era feita dentro de cavernas, né? Na parte interior, às vezes em grutas e em superfícies rochosas, que remete muito aos muros de hoje em dia, né? A gente pode fazer essa relação. E também são cenas cotidianas. Por exemplo, o grafite, tem muitos grafiteiros que eles fazem o seu grafite falando dessas cenas cotidianas, né? E já na arte rupestre, essa linguagem visual era conceituada através de símbolos e valores e crenças, e porque na arte rupestre tem muitas pinturas que dão a entender um momento de caça ou de pesca, essas coisas mais do cotidiano, o que era no cotidiano daquela época, né? E hoje a gente pode ver grafites que também remetem ao cotidiano, né? A essa coisa mais voltada para a questão do cotidiano mesmo. E aí, finalizando aqui essa videoaula, eu trouxe 2 exemplos de arte rupestre para vocês verem um pouco, né, essa relação, né, da arte rupestre com o grafite. E é isso, pessoal. Eu desejo que bons estudos para vocês e se cuidem e preservem a saúde de vocês, tá bom? Um abraço.